Boa tarde a todos. Aqui estamos chegando mais uma vez, meus irmãos, meus amigos, para mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos mais uma vez a este Pai de infinita bondade e amor, pela graça da vida, pela oportunidade que nos concedeu mais uma vez de aqui nos encontrarmos ligados a este instrumento que nós conhecemos com a nomenclatura de corpo físico. Muito obrigado, ó Pai. Graças damos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que Ele nos deixou. Graças damos aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos ofertado ao longo da nossa trajetória. Agradecemos também a todos os companheiros encarnados que têm nos acompanhado, que têm nos auxiliado durante os nossos estudos, as nossas reflexões do Evangelho do Cristo. E hoje estamos chegando aqui mais uma vez para estudarmos mais um capítulo do livro Agenda Cristã, de Chico Xavier, através do Espírito André Luiz. Hoje, o nosso estudo será com base no capítulo 37. O capítulo 37 tem como título Liberte Sua Alma. Então, aqui André Luiz nos chama a atenção para que nós adotemos alguns comportamentos importantes na nossa e para a nossa vida, para que nos libertemos em relação à alma, este ser imortal, essa essência imortal, mesmo quando ainda nos encontramos aqui no corpo físico. Porque, via de regra, as pessoas ainda pensam que a morte do corpo físico significa automaticamente a libertação da alma. Mas como os Espíritos amigos nos mostram, como a doutrina espírita nos mostra, não é bem assim. Não significa esta libertação de forma assim tão fácil, de forma automática. Porque esta libertação, ela vai acontecer se nós a realizarmos aqui durante a nossa trajetória. Poderemos perfeitamente desencarnarmos, morrermos o corpo físico e continuarmos na escravidão das coisas materiais aqui da Terra. Quanto mais formos apegados às coisas materiais, quanto mais formos apegados às pessoas, quanto mais formos apegados de uma forma geral às coisas aqui deste mundo físico, mais nos tornaremos escravos, mais presos nos tornaremos a estas coisas. Morreremos no corpo físico, ou seja, desencarnaremos, mas continuaremos presos aqui neste mundo físico, às coisas físicas aqui da Terra. Então, André Luiz, ele começa as suas reflexões, os seus ensinamentos, exatamente nos chamando a atenção em relação ao corpo físico. Não se prenda à beleza das formas efêmeras. A flor passa breve. Então, não nos prendamos à beleza, à exuberância do corpo físico. É realmente muito bom, agradável termos um corpo físico bem cuidado e precisamos cuidar desta ferramenta, mas não nos apeguemos, não sejamos narcisistas em relação a isto. E também, é lógico, não nos apeguemos às pessoas devido à sua beleza física. A beleza física nos atrai, sem sombra de dúvida. Exatamente por isto que Deus nos concede corpos físicos belos para nos atrairmos uns aos outros. Mas não devemos nos apegar, porque, conforme ele nos fala aqui, este corpo físico é como uma flor que passa muito breve. Logo,
não terá condições de manter toda esta beleza, toda esta exuberância. E aí, se nos apegarmos, aí se nós estivermos verdadeiramente amando a coisa material que se tornou feia, aí este amor não terá mais sustentação. Então, que possamos amar, conforme Jesus nos fala, verdadeiramente como irmãos, amarmos a essência imortal que é o Espírito. Então, aqui ele segue dizendo: não amontoe preciosidades que pesem na balança do mundo. Aqui ele fala das riquezas materiais, as correntes de ouro prendem tanto quanto as algemas de bronze. Então aqui ele nos fala que, via de regra, a maioria de nós, como não estamos preparados para isto, quanto mais acumularmos recursos materiais, mais presos estaremos aqui. Quanto mais pesado estiver o prato da balança em relação a este acúmulo de coisas materiais, mais pesado também será aquilo que nos atrairá para este mundo, ou não nos deixará nos libertarmos deste mundo. Conforme Jesus nos fala que não é possível verdadeiramente servirmos a dois senhores, ou seja, servir a Deus e a Mamon, porque ou nós nos apegaremos em excesso a um e esqueceremos o outro, e via de regra nós nos apegamos muito às coisas materiais e nos esquecemos de Deus. Então nós encontramos estas informações em o Evangelho segundo o Espiritismo também, que nos chama a atenção em relação a esta necessidade de desapegarmos das coisas materiais. Então é preciso trabalharmos para aprendermos a desapegar. Jesus nunca falou que seria errado, que seria pecado administrarmos grandes fortunas, termos a administração provisória de grandes fortunas materiais. Ele nos chamou a atenção para a necessidade de administrarmos corretamente, sermos fiéis administradores, não nos apegarmos a estas coisas, não esquecermos de Deus e apegarmos a essas coisas. E é por isso que ele nos fala também para aquela necessidade de acumularmos tesouro no céu, nos preocuparmos em acumularmos no plano espiritual, nos arquivos, nos recessos da nossa alma, este patrimônio verdadeiro que nós levaremos conosco, que são as nossas ações, e que essas ações sejam realmente ações boas e para o bem. Então aqui nos chama a atenção ainda André Luiz nos dizendo: não se escravize às opiniões da leviandade ou da ignorância. Então aqui ele nos fala para não nos apegarmos, não nos escravizarmos às opiniões dos outros. Aí ele cita aqui o cavalo de Calígula, que podia comer um balde enfeitado de pérolas, mas não deixava por isso de ser um cavalo. Então, por maiores que sejam os enfeites, não nos escravizemos a estes enfeites de opiniões que venham naquela condição de ignorância ou de leviandade. E ainda ele acrescenta: não alimente a avidez da posse. Mais uma vez, ele nos lembra aqui para a necessidade de não alimentarmos aquela avidez, aquele excesso em relação à posse, ao acúmulo de coisas materiais. A casa dos numismatas vive repleta de moedas que serviram a milhões e cujos donos desapareceram. Então, neste caso, ele nos chama a atenção em relação ao acúmulo de coisas materiais, mesmo que acumularmos muitos recursos materiais, mesmo assim, isto não vai fazer com que nós um dia desapareçamos aqui da Terra. Então, que possamos ser lembrados pelas nossas boas ações, porque se não praticarmos boas ações, logo, pouco tempo depois que deixarmos este corpo físico, logo nós passaremos para aquela condição do esquecimento em relação às pessoas.
porque não deixamos boas ações para sermos lembrados, para ser a nossa marca da nossa passagem aqui pela Terra. E aí nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala sobre estes bens terrenos, que nos diz da seguinte maneira: o amor, isto no item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16º. Ele nos diz da seguinte maneira, que o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes obstáculos ao vosso adiantamento moral e espiritual. Então aqui nos chama que o apego, o amor aos bens terrenos é o maior obstáculo para a nossa caminhada. Então que possamos administrar corretamente. Se queremos ser felizes realmente aqui na Terra, de acordo com o grau que comporta a Terra em relação à felicidade, que possamos nos comportar conforme os espíritos amigos nos dizem na resposta da questão 922, quando Kardec questionou a esses amigos espirituais sobre a felicidade. E eles nos respondem que sim, que a felicidade aqui na Terra é possível. E aí eles dizem que ela será possível se nós, em relação às coisas materiais, nos preocuparmos com a posse do necessário. E em relação à vida moral, nós termos a consciência, ou alimentarmos a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, a posse do necessário em relação às coisas materiais, em relação à vida moral, aquela consciência tranquila e aquela fé firme no futuro, em um futuro melhor e trabalhando, já que nós sabemos que a felicidade ela não é uma coisa pronta e acabada, ela será o resultado das nossas ações. Então, cada um de nós é responsável pela construção da nossa felicidade. E como nós sabemos, esta construção começa exatamente por aqui, onde nós nos encontramos, em especial no nosso agrupamento familiar, que é aquele primeiro laboratório das almas, onde ali nos encontramos para realizarmos estes testes de aprendizado. E aí segue André Luiz nos esclarecendo ainda da seguinte maneira: não perca sua independência construtiva a troco de considerações humanas. Então aqui ele nos fala que não percamos a nossa independência construtiva a troco de considerações humanas. A armadilha que pune o animal criminoso é igual à que surpreende o canário negligente. Então aqui, em relação a este ponto, que possamos agir para alcançar a nossa independência verdadeira e não nos prendendo às coisas aqui deste mundo, às considerações humanas, em troco de coisas materiais. E aí ele segue dizendo, para encerrar as lições: não acredite no elogio que empresta a você qualidades imaginárias. Então aqui não acreditemos, é o que ele nos chama a atenção, não acreditemos naqueles elogios que as pessoas venham a nos fazer, tecendo e qualificando aquelas condições que nós ainda não alcançamos, igual ele fala aqui, qualidades imaginárias. Então, se as pessoas vêm tecendo elogios, apontando qualidades que nós temos certeza que nós ainda não adquirimos aquelas qualidades, não nos envaideçamos, não acreditemos nessas pessoas que, via de regra, querem o nosso fracasso. Então, que possamos, conforme se diz no linguajar popular, que possamos manter com os pés no chão, caminharmos a passos firmes, não acreditando. E mesmo que recebamos elogios verdadeiros, que nós já sabemos que tenhamos alcançado aquela qualidade ou aquelas qualidades, mesmo assim não nos envaideçamos. Continuemos a nossa marcha humildemente.
E aí ele encerra dizendo: não se aflija pela aquisição de vantagens imediatas na experiência terrestre. Então, não nos preocupemos em adquirirmos vantagens imediatas aqui no plano terrestre. Esperemos e aguardemos as recompensas verdadeiras no plano espiritual, na nossa verdadeira morada, porque ele nos diz o seguinte, que os museus permanecem abarrotados de mantos de reis e de outros cadáveres de vantagens mortas. Do que adianta fazermos parte da história que nós encontramos em um museu? Apenas a história material. E a nossa história verdadeira? Como ela está sendo construída? Estamos realmente, conforme ele nos chama a atenção aqui no título deste capítulo, estamos realmente nos preocupando em relação à libertação da nossa alma, a libertação nossa, já que somos almas aqui vivenciando uma experiência humana? Se estamos realmente nos preocupando, que possamos cuidar em primeiro lugar ali no nosso agrupamento familiar, porque o agrupamento familiar, conforme nos fala André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, ele nos diz o seguinte, que o instituto doméstico, legitimamente considerado, é celeiro de supremos valores educativos para quantos procurem os interesses divinos acima das cogitações humanas. Então, que possamos constantemente cuidarmos deste instituto doméstico, com este legítimo celeiro de oportunidades supremas, e que com certeza possamos colocar ele acima das cogitações humanas, os interesses materiais, porque o lar terrestre é bendita forja de redenção. Reencontrará no agrupamento familiar, no instituto doméstico, as simpatias e antipatias de outro tempo, oferecendo possibilidades felizes de reajustamento emocional. Então aqui, neste instituto que nós conhecemos como família, é o local onde nós mais temos oportunidade para o burilamento, para a melhoria de todos nós. Este laboratório das almas. Muita paz a todos, uma boa tarde e muito obrigado pela companhia, pela presença. Muito obrigado pelas boas vibrações que sempre tem emitido em nosso favor e que possamos seguir adiante, estudando o Evangelho do Cristo e, em especial, colocando-o em prática nas nossas menores atitudes do dia a dia. Paz aos nossos corações e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir.